Muito boa tarde, Brasil. No programa de hoje nós vamos falar muito especialmente sobre um assunto que eu acho que diz respeito a, no mínimo, 12 milhões de brasileiros e outros tantos milhões de brasileiros. Dizem que pode até dobrar esse número de pessoas subempregadas. Aquelas que, como diz o outro, caíram no desemprego e aceitaram qualquer tipo de serviço. E tem aquele cidadão que também está desempregado, ou cidadã que está desempregada, e busca uma maneira de sobreviver, porque o leitinho das crianças não pode faltar de jeito nenhum. E aí se transforma num microempreendedor individual. A pergunta parte do princípio seguinte: tomara que todos progridam e deixe de ser um microempreendedor hoje, ou amanhã no máximo, para ser um empresário maior, né? Inclusive gerando emprego e tudo mais, que é o que nós estamos precisando desse país. Agora, com quem a gente conversa? Nós colocamos no Facebook que estaríamos fazendo esse programa e que estaria conosco um diretor do SEBRAE. As perguntas são sempre as mesmas. E, lamentavelmente, a gente percebe que este empreendedor ainda não merece uma atenção especial por parte governamental e principalmente na parte financeira. Eu dou sorte de fazer o programa de hoje porque o meu convidado entende de parte financeira como ninguém, né? E agora, diretor superintendente do SEBRAE, Valdir Oliveira, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Casou, como diz o outro, a cara e a coragem, né, mano velho? Seja bem-vindo, viu, Valdir? Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês. Rapaz do céu, eu não entendo direito essa história, né? Eu me lembro, por exemplo, quando que começaram com essa história de um empreendedor, vieram dizendo que tinha a microempresa, a empresa maior e tudo mais. De repente surgiu o MEI, que é o microempreendedor individual. Tem diferenças? Na verdade, a criação do MEI, ela vem de uma preocupação para que a gente pudesse combater a informalidade no país. Nós temos um Brasil que tem regras tributárias muito difíceis para quem quer empreender. Isso não é novidade para ninguém, né? E quando a gente está falando daquele que está na sobrevivência, como você acabou de dizer, essas regras inviabilizam uma tomada de decisão para se formalizar, para ser um empreendedor que possa ser visto por bancos, por governo, como uma pessoa jurídica. E aí, com um trabalho enorme, nós tivemos aí uma participação fortíssima do nosso querido Guilherme Afif Domingos, meu amigo Afif. O Afif realmente fez um belo trabalho. A Afif, em toda a história da micro e pequena empresa do Brasil, você vai ver sempre a participação de Afif nesse processo de construção. Se alguém tem uma bandeira relativa a isso na história do Brasil, não se tem dúvida, foi ele. E agora não foi diferente, ele teve uma participação importante, ele era, salvo engano, vice-governador em São Paulo, e junto com o governo federal, na época, ele criou regras muito mais simplificadas para que este empreendedor informal pudesse se formalizar. Tem uma lógica que foi a grande diferença desse modelo. Se você quiser ser empreendedor, você primeiro tem que provar a sua condição para que o Estado lhe autorize. Então, tu vai na junta comercial, documento daqui, documento dali. Haja burocracia. Aí é vistoria não sei de quê, vistoria não sei de quê. Aí é que o Estado, lá na frente, depois de passar por esse processo burocrático intenso, ele diz, tudo bem, pode abrir tua microempresa, está aqui teu CNPJ, está aqui o teu alvará, está aqui tua posição. No caso do MEI, inverteu. E a FIF brigou muito por isso. E aí, primeiro o empreendedor se coloca como empresário. O Estado, de cara, já dá a ele as autorizações. Depois é que o Estado vai verificar se está tudo certo, ele manda documentações e tal. Mas ele, de cara, já sai com uma condição de ser empresário. Em 15 minutos, na frente de um computador, ele tem direito ao CNPJ dele. 15 minutos. A declaração que ele faz é super simplificada, são 5 perguntinhas, e ele mesmo informa o faturamento dele. Por quê? Porque a gente parte do pressuposto de que ele está falando a verdade.
Se ele for pego na mentira, ele está danado. Como diz o Afif, é o melô do Michel Teló, aí se eu te pego, né? Então, se ele falar errado, né? Se ele der informações erradas, aí tudo bem. Aí o Estado vem em cima dele. Mas isso faz uma diferença enorme. Por isso que nós temos hoje milhões e milhões. Aqui no Distrito Federal, nós vamos chegar esse ano a 150 mil microempreendedores individuais. Tudo isso. Tudo isso. Quem é microempreendedor? Dá um exemplo, por exemplo. Tem de tudo. Como a concentração é muito em serviço, e aqui no nosso Distrito Federal é fácil de enxergar, vamos enxergar isso no serviço. É aquele bombeiro hidráulico que faz um serviço para você, é aquele eletricista. A quem está nos assistindo, que mora aqui em Brasília, sabe que ali a 109 ela é conhecida como a Rua dos Eletricistas. Isso. Aquela turma que está ali, que você vai, compra o que você precisa e contrata ele para fazer um serviço, aquele é o típico, é o clássico empreendedor individual, microempreendedor individual. Então, estes trabalhadores que saíram, principalmente no processo de crise, o primeiro movimento é perder o emprego. Aqui no Distrito Federal nós temos mais de 300 mil desempregados. E as pessoas precisam viver. Um entorno que faz parte da nossa vida, então, chega aqui quentinho, fácil. Aí ele sai do emprego formal e ele corre para sobreviver na informalidade. Esse é o primeiro movimento. Cresce a informalidade. Segundo movimento, ele se formaliza como MEI. E aí estão nascendo os nossos grandes empresários do futuro, porque alguns desses vão sobreviver no mercado, seguramente, vão ter o seu sucesso como empresário empreendedor. Às vezes, a vida nos apresenta algumas situações que a gente não consegue compreender, mas são portas importantes para você mudar a vida no futuro. Agora, por que se fala tanto, por exemplo, que o cidadão que é microempreendedor individual acaba meio que desistindo, entra em dívida, é tão pouco que ele tem que recolher, mas eu sei que o pouco, para quem fatura pouco, é muito dinheiro. Né? Mas é muito pouco, viu? Na verdade, é porque tem um professor, chama Bezamat de Souza, ele fez uma tese de doutorado falando sobre o perfil do empreendedor brasileiro. E ele fez uma análise antropológica interessante, e ele mostrou que o empreendedor brasileiro, ele tem o jeitinho, aquele jeitinho que a gente sempre diz, Sim. Que sempre dá um jeitinho, o empreendedor ele é assim. Então ele se vira nos 30. E aí, de manhã ele é uma coisa, à tarde ele é outra e à noite ele é outra. Existe uma mobilidade. É difícil de você fazer uma fotografia para você compreender o que é o microempreendedor, por que ele deixou de ser, por que ele voltou a ser, porque essa mobilidade da sobrevivência, ela é conforme o mercado. Você quer ver uma coisa? A gente tinha lá no antigo Banco do Brasil, naquela Praça do Cebolão, um rapaz que ele era engraxate. E aí ele tinha uma cadeira de engraxate, todo mundo chegava e tal. No dia que estava chovendo, ele não tinha como engraxar nada. Mas você sabe o que eu vi ele se virando? Ele passou a vender guarda-chuva. Aí estava uma chuva danada, eu estava chegando na Praça do Cebolão, eu encontro ele, aquele engraxate, com um monte de guarda-chuva, vendendo guarda-chuva. Esse é o microempreendedor individual, é aquele que aproveita as oportunidades do momento. Então, tem muita gente que entra nesse circuito para um processo de sobrevivência, depois ele sai, vai trabalhar para alguém, depois ele volta, outra coisa. Os nossos processos para pagar o INSS, porque o recolhimento é basicamente INSS. Eu estou falando aí de R$50 por mês. É um custo muito pequeno. Pode ser representativo para algumas pessoas, mas é um custo razoavelmente pequeno, porque nós estamos falando basicamente de previdência. Mas você paga por mês. Esse cara vive por dia. Se você perguntar a ele, quanto tu ganha por mês? Ele diz, rapaz, depende do mês. Eu sei por dia. Porque o ciclo dele de produzir, vender e fechar é no dia. Então, às vezes, tem muitas coisas que ainda criam dificuldades que acabam fazendo com que ele não logre êxito na vida de empresário, de empreendedor. Qual é a vantagem dele pagar a Previdência, você sabe? É importantíssimo. Por exemplo, licença. Ele pode ter uma licença saúde. Você já pensou aquela mulher que está nos assistindo e que faz docinho, que faz salgadinho e que sustenta a família, hein? Ixi, temos muitos por aí, Brasil afora. Se ela tem um problema de saúde,
A família dela sente muito. Por quê? Porque se ela para de trabalhar, ela para de ganhar. No entanto, se ela for para a Previdência, ela passa a ter a sua proteção igual todos no Brasil. Então, e aquela mulher recém-casada, começou a ajudar o marido e engravidou. Se ela para de trabalhar, ela para de ter o sustento dela. No entanto, a Previdência vai garantir a ela o auxílio maternidade. Então, a Previdência, além de tudo isso, vai dar no horizonte a aposentadoria para esses empreendedores. É muito importante, quem está nos assistindo, que aproveite essa oportunidade, que se formalize, porque você vai estar cuidando da sua proteção enquanto trabalhador e empreendedor. Porque o microempreendedor individual, na verdade, ele é um autoemprego, né? Você, na verdade, está cuidando de si mesmo. Então, a Previdência ajuda muito. A formalização é importantíssima. Mas a gente sempre ouve, por exemplo, você citou o caso dos eletricistas, do bombeiro hidráulico e tudo mais, manda ele arrumar um emprego. Ele não quer saber disso não, velho. Ele ganha muito mais fazendo o dia a dia dele. É verdade. Não é mesmo? Mais que isso, ele faz a flexibilidade do horário dele, o que é importante. Vamos falar de uma outra coisa, as nossas donas de casa. Quantas e quantas mulheres estão por aí, cuidando da sua família, cuidando da casa e sendo empreendedora. Como é que ela consegue administrar um negócio desse? Então, como MEI, ela consegue porque ela administra o tempo dela. É importante que a família compreenda, para respeitar o espaço, ela tem que dedicar um espaço à atividade, e ela tem que dedicar uma hora para essa atividade dela, para ela não misturar as coisas. Mas ela consegue ter com isso a flexibilidade para cuidar da sua família, cuidar da sua casa e, principalmente, cuidar da sua atividade produtiva, cuidar da sua profissão. E não são poucas as que fazem isso. Não, muitas, muitas. E são as mais bem-sucedidas. É engraçado. Por que as mulheres são mais bem-sucedidas? Porque elas estão acostumadas a administrar orçamento pequeno. Elas estão acostumadas a administrar prioridades. A sofrência do dinheiro na mão, né? Não é fácil, né, amigo? A gente sabe por aí, e quem está nos ouvindo conhece bem essa realidade, que muitas vezes, em muitas casas no Brasil, o provedor pode ser o homem, mas quem administra é a mulher. Ela sabe fazer, ela sabe transformar o pouco no muito. Ora, quando a gente vai para um negócio, isso também é utilizado. Então, ela se torna uma grande gestora, ela sabe comprar mais barato, ela sabe economizar nos processos. Por quê? Porque em casa é assim, não é? Então, são empreendedoras de grande sucesso, nós temos que render homenagem às mulheres brasileiras. Eu me lembro quando começou o MEI, falava que até que quem ganhasse R$3.000 mensais, e hoje já está em quanto isso? Em 81 mil ano. Ixi, dá o quê? 7 vezes 2, 14, 84. Então dá menos de 7 mil um pouquinho. 81 mil ano. Que se você fatura até 81 mil reais ano, você é microempreendedor individual. Não é? E como é que você prova junto ao, vamos dizer, ao fisco, e que você conhece melhor do que ninguém essa área, que você só ganhou isso? Olha que coisa bacana. É declaratório. É claro que você emite notas fiscais. Então, a sua preocupação é de que as notas fiscais precisam estar no conjunto de 81 mil. Mas como é que o fisco olha isso? Através da declaração anual. Você, quando vai fazer a declaração anual, não falei que são 5 perguntinhas? Você entra no site, responde as 5 perguntinhas, tem carro, tem imóvel, sim ou não, e você diz quanto você ganha. É você quem diz. Mas me falaram, eu até ouvindo alguns contabilistas, em alguns vídeos, né, para poder conversar contigo, eles falaram que não há necessidade de emissão de nota fiscal? Não. Você pode emitir a nota fiscal, porque é a forma que você tem de registrar o seu movimento. Não é? Você tem que se cadastrar para você poder solicitar a emissão de nota, e aí você passa a fazer a emissão de nota. Ninguém pode trabalhar sem nota, porque fica trabalhando no escuro. Também acho, eu acredito, até para poder provar que você está ganhando um certo dinheiro. Porque essa atividade... Parece-me que o importante é que você ganhando até esse total aí, de 6 mil, dá uns 6.700, 6.800 por mês, você não recolheria impostos. Isso, são isentos federais. Você vai ter, salvo engano, 1% de ICMS, 5% de ISS, que é absolutamente irrelevante. Os valores são
praticamente na sua totalidade para a Previdência Social, porque nós estamos tratando da aposentadoria, da licença saúde, da licença maternidade, enfim, da proteção que a Previdência dá aos beneficiários que dela fazem parte. Então, na verdade, é muito direcionado para eles, entendeu? Avisando que você estaria comigo aqui, né, conosco aqui, nós recebemos algumas perguntas, inclusive algumas em áudio e outras por escrito. Posso colocar? Claro, vamos lá. Se não tiver resposta, não tem problema não. Vamos lá. Tá, bota o José Ribamar aí. Eu sou o José Ribamar de Souza, aqui de Teresina, no Piauí. Abri uma empresinha, MEI, era fugir do desemprego. E levei até o banco, onde aprovou toda a documentação, e não caiu um crédito, não é empréstimo, é crédito para cair no banco, no cheque especial ou no cartão, para você estar vendendo, pegando o dinheiro lá, tentando fazer vendas para amenizar a vida da gente. Não consegui esse crédito. Queria saber qual é a política do governo Bolsonaro para essas empresas de microempreendedor individual. Queria saber qual é a política daqui para frente que vai ter nos bancos oficiais. Porque aí é fomentar o desemprego e não minimizar. Tá bem, querido. Muito bem. Como é o nome dele? Que eu não, me fugiu? José Ribamar. José Ribamar. José Ribamar, amigo. Bom, primeiro, eu não tenho competência nem condições de falar em nome do presidente Jair Bolsonaro. Eu não sou do governo. Nossa atividade ela é privada, né? E até agora, inclusive, ele está rezando no que o Afif deixou lá. Né? Mas eu acredito que pelas teses que a gente tem visto do ministro Paulo Guedes, que é um liberal bastante conhecido, uma figura de proteção de mercado, ao contrário, de liberação de mercado, mas de incentivo, de fomento ao empreendedorismo, ele vai dar uma atenção especial para que essas pessoas tenham condições, mesmo porque o ex-presidente Guilherme Afif Domingos está lá. Mas essa coisa do crédito é um grande debate que a gente tem a nível nacional. Há muito tempo que a gente tem uma grande dificuldade, que é o quê? A gente tem uma escassez de crédito para a nossa real necessidade. E principalmente para o pequeno, né, Valdir? E micro e pequeno. De uma forma geral, micro e pequena empresa e o MEI. A gente tem uma escassez muito grande. Como é que o banco funciona? O banco, ele, para conceder crédito, ele tem dois olhares. Um olhar é de risco de crédito, o outro olhar é de limite de crédito. E o risco e o limite é que definem a política de crédito do banco para ele dizer empresto, não empresto e quanto eu empresto. Como é que isso é trabalhado nos bancos? Isso é trabalhado com base numa resolução do Banco Central, a resolução 2682, que define como é que ele vai classificar isso, como é que ele vai provisionar isso. Ele dá o tom para proteger o sistema financeiro, para que os bancos, nenhum banco ultrapasse limites, tenha inadimplência e crie risco para o sistema financeiro. Então, o banco, ele olha para o cliente, e quando ele olha, ele define o limite de crédito que aquele cliente pode ter e define que risco que aquele cliente representa. Como é que o banco enxerga isso? É olhando o histórico deste cliente e tendo as informações de mercado, que tem evoluído muito nos bancos. Então, ela vai no mercado, mesmo não sendo uma operação daquele banco, ela começa a ter informações dele que ponderam o histórico, que a gente chama de behavior, né? O histórico daquele cliente dentro do banco. E aí os bancos são, algumas vezes, conservadores nessa análise por conta de proteção do seu patrimônio, para que não tenha inadimplência. E aí o resultado disso é que os nossos microempreendedores sofrem. Sabe por quê? Porque apesar deles terem se formalizado, apesar de ter criado todas as condições para que o Estado o enxergue como empresário, esses sistemas bancários ainda não conseguem compreender o tamanho dele, porque tem muita coisa nesse mercado que ainda é informal. Essa palavra empreendedor, isso não foi, eu ia falar uma sacanagem, mas é quase isso, entendeu? Em vez de botar microempresário individual, não seria muito mais forte, porque a impressão que dá é que este empreendedor não é levado a sério, como empresário, Valdir. Mas você sabe, se você me permite discordar, não é isso. Claro. Não, porque micro e pequeno
é o negócio. O empresário ele é sempre grande. Nós não podemos dar a conotação nesse nome de que o empresário é pequeno e que o empresário é grande. Meu amigo, alguém que resolve montar uma empresa bem pequenininha, que está nos assistindo, ele sabe a dificuldade que é. Ele é um grande empresário. O negócio dele é que é pequeno. Então... o sacrifício é o mesmo de um grandão, então... É enorme, às vezes pior. Às vezes pior. Sabe por quê? Porque tem muita confusão da vida pessoal. O pequeno faz tudo no negócio. Tudo. O pequeno é quem produz, o pequeno é quem vende, o pequeno é quem inventa. Não é fácil ele se desdobrar. Ele é um herói. Aliás, eu costumo dizer, Flávio, que se nós temos um herói no Brasil, esse herói não está no setor público, muito menos na área política. Esse herói está no setor privado. É esse pequeno empreendedor, amigo, que é quem sustenta as famílias por aí. Quantos filhos estão em escolas sustentados por pequenos empreendedores que estão espalhados pelo Brasil inteiro? Como? Então, e numa dureza. Você sabe que muitos, e que estão nos assistindo, que têm pequenas empresas, muitos ganham menos do que os seus gerentes e seus funcionários. É comum a gente enxergar o microempresário ganhando menos do que aqueles que trabalham. Sabe por quê? Porque ele está lutando pelo ativo dele, pela empresa dele. Então, não é fácil ser empresário. Nós temos que tirar o chapéu. Micro é a empresa, o empresário ele é grande. E se ele não paga quem está trabalhando com ele, a coisa vai de mal a pior, então, né? É verdade, ainda tem esta preocupação, não é só a família dele que ele está sustentando. Quando eu disse para você, quantas crianças não tem por aí, Brasil afora, sendo sustentado por esses pequenos negócios, é dos empregados deles. Você vai em pequenas empresas que têm 4, 5 empregados, 3 empregados, são 3, 4, 5 famílias sustentadas por aquele pequeno negócio. E está se multiplicando o Brasil afora, graças a Deus, para poder resolver esse problema. Deixa eu entender uma coisa que eu acho que o telespectador seria interessante para ele entender também, principalmente quem está pensando em enveredar pelo microempresariado. Isso. Né? Quando você fala, por exemplo, que o cidadão pode faturar perto de R$7.000 ao mês, né? Que chegaria aí os 81 mil lá na frente. Isso. Isso é do lucro. Não. Ou é do total? Total, faturamento. Quer dizer, eu vendo copo que está em cima da tua mesa, certo? Todo o faturamento. Eu paguei R$1 no copo, estou vendendo por R$1,50, vai entrar no faturamento R$1,50. Isso não é faturamento bruto que a gente chama. Tudo que você vendeu no serviço que você prestou, no produto que você comercializou, que você produziu, é o faturamento bruto. Tem muitos microempreendedores individuais que extrapolam. E aí, ele pode estar pensando, ixi, vou faturar mais de 81 mil, o que é que eu vou fazer? Não tem problema nenhum. Você se descaracteriza enquanto MEI, entra como microempresa, continua no Simples, você vai pagar um pouco mais de imposto, mas é subsidiado. Que bom que eu paguei imposto, é que estou faturando mais. Não é quando a né? gente fala assim, eu não vou pagar imposto, é muito ruim pagar imposto. Sabe que, na verdade, se você está aumentando o imposto que você está pagando, é senão que você está faturando mais. Claro. Você não pode ter medo de enfrentar isso eu e de crescer. Eu queria pagar uma fortuna de imposto de renda, não é mesmo? Pois Está chegando o leão aí, ó. Não seria o ideal? É porque é sinal de que eu ganharia muito dinheiro. Né? E a nossa expectativa é que todos esses cresçam. Estou rezando cresçam. para voltar um pouquinho. Né? A nossa expectativa é que as pessoas cresçam nos seus faturamentos, nos seus negócios, que possam ser felizes aí nessa sua empreitada de empresário e que, como eu bem disse, pequeno é o negócio, é temporário, porque esse empresário ele é grande. Com certeza. O pensamento tem que ser grande. Claro, né? claro. Senão você não chega a lugar nenhum. Mais uma perguntinha vamos lá, aqui do Gilberto Santos. Vai, Gilberto. Olá, me chamo Gilberto Santos, sou de Poá, na Grande São Paulo, e MEI desde 2012. A minha primeira pergunta está relacionada com os benefícios que o MEI oferece, né? Por exemplo, previdência social, plano odontológico, plano de saúde. Quais os benefícios relacionados a esses itens que eu citei, ou se tem outros? Também tem uma dúvida com relação à prestação de contas, né? Por exemplo, eu preciso prestar contas anualmente de tudo aquilo que eu emiti de notas, e essas notas elas ficam armazenadas no site da minha cidade onde eu fiz o cadastro do MEI.
Só que o site da prefeitura da minha cidade está sempre em manutenção, isso me dificulta um pouco. Além do site, da prefeitura onde eu moro, existe algum outro portal em que eu possa resgatar essas notas já emitidas? Bom, Acredito que lá é como cá, né? Você trabalhou nessa área. como é que é o nome dele mesmo? O nome é Gilberto. Gilberto. Vamos lá, Gilberto. Vamos começar pela tua primeira dúvida, né? Que é com relação aos benefícios. Vale a pena? Para que eu quero me formalizar? Claro que vale a pena. Quando você é informal, as pessoas te enxergam sempre como pessoa física, nunca como pessoa jurídica. O que significa? É que tudo que você for se relacionar à empresa e que tem benefício, você vai perder. Então, Previdência é um caso. Se você for se registrar na Previdência como profissional autônomo, você vai pagar mais do que como MEI. Tu vai ter um custo maior para ter o benefício previdenciário. Vamos para o imposto? Se você ficar na informalidade, essa renda que você está recebendo, se alguém descobre, ela pode ser tributada como imposto de renda de pessoa física. Se você for como MEI, você vai estar isento de tributação. Então, Gilberto, não vale a pagará pena. imposto de renda, é? Não paga imposto de renda da pessoa jurídica, é isento. Os impostos federais são isentos, ele é isento dos impostos federais, ele só paga 1% de ICMS se for comércio, 5% de ISS se for serviço. Então, Gilberto, o que é importante, vale a pena, amigo, você ser microempreendedor individual. E vale a pena, Gilberto, sabe por quê? Porque as pessoas, os bancos e o governo vão te enxergar como pessoa jurídica. Vamos lá nos bancos? Se você for ter acesso a crédito pessoa física, você vai pagar um juros elevado, porque é juros de consumidor. Se você for visto pelo banco como uma pessoa jurídica e conseguir acesso ao crédito, você vai pagar um crédito muito mais barato, porque ele é um crédito produtivo, ele não é um crédito de consumo. Por isso que vale a pena você se formalizar, iniciar como MEI e trabalhar aí a sua trajetória, a sua trilha, para que você seja uma média, uma grande empresa no futuro. Agora, a segunda pergunta a segunda dúvida dele, com relação às notas fiscais. É muito importante que ele guarde as notas fiscais dele. E aqui Até porque o que você emite teria uma segunda via, né? Isso, agora, e tá com essa você. nota pode ser no papelzinho, ou igual aí depende o famoso bloquinho que a gente, de notas, né? que está acabando, né? Porque estão se tornando todas hoje notas eletrônicas. Como nós estamos tratando do ISS ou do ICMS, essa legislação, ela é muitas vezes municipal, estadual, então ela depende, porque nós estamos tratando de obrigações acessórias, que a gente chama. No direito tributário, você tem a obrigação principal, que é pagar o imposto, e tem as obrigações acessórias, emitir nota, recolher, fazer declaração. Essas obrigações acessórias, elas estão muito à mercê de regras locais. Então, o que é importante para o Gilberto? Gilberto, principalmente porque eu não sei se você tem ou não tem contador, porque o MEI não precisa formalmente ter um contador. Ele é um tipo de empresa que ele não precisa ter. Nós sempre recomendamos que busque um contador. Por quê? Porque é importante para ele um processo de orientação e preparação para que ele possa crescer sem erros. Mas ele até nem precisa ter. Por isso que é importante que ele guarde as suas notas. Esses sites dos estados, dos municípios, eles acabam não guardando em outros cantos. Então é importante para ele que ele guarde isso, porque se ele tiver dificuldade, ele tenha como fazer as comprovações caso ele seja notificado pelo fisco local. Porque nós estamos falando muito da questão tributária, né? Então pode ser que ele seja citado para apresentar algum tipo de comprovação, e um bom empreendedor tem que ter uma boa organização, né? Então, se você começar mal, você vai terminar mal. Claro, né? Você imagina, se ele tiver com um conjunto de notas pequenas, com dificuldade de guardar, imagina quando for maior. Você sabe qual é a maior dificuldade que empreendedores como o Gilberto têm, que são os pequenos, os nossos MEI? É a mistura de caixa. É muito comum que este empreendedor pegue o caixa, o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa e misture. Isso é um passo para quebrar.
Por quê? Porque você nunca sabe quanto você está ganhando. O que eu estou dizendo para aquele que está nos ouvindo? Você é um eletricista, você vai fazer um serviço. Quando você sai do serviço, você recebe o dinheiro do seu cliente, passa na padaria, compra um pão para levar para casa, compra uma fruta para levar para casa. No outro dia, né? Você corre atrás para ganhar mais dinheiro, para poder fazer o sustento da casa. Você nunca sabe quanto você está ganhando, quanto você está gastando. Então, é muito importante, o básico para este microempreendedor é que ele separe as contas. Por isso que é importante uma organização com relação às notas fiscais, para ele saber quanto ele ganhou naquele dia, naquele mês, porque se ele souber quanto ele ganhou, ele consegue se planejar para saber quanto ele pode ganhar, quanto ele pode crescer, que tipos de investimento ele pode fazer. Isso vai abrir, inclusive, o leque para que ele possa se dar bem nas compras que pode fazer, né? Claro. O cidadão quer trocar, por exemplo, o eletricista precisa de um bom carro para andar, por mais humildezinho que seja, o mais simplesinho, mas a melhor marca de carro na minha terra chama carro zero, né? Quando começa a dar despesa demais, está na hora de trocar. Ele emitindo as notas fiscais e provando que ele tira lá vende uma média de 7, 8 mil reais por mês, qualquer lugar que ele for comprar um carro, ele terá acesso a um financiamento. Não, e mais que isso, tem uma palavrinha mágica para quem quer ser um bom empresário: planejamento. Você precisa planejar o seu futuro. Mas você não pode planejar se você não se conhecer. Você precisa se conhecer. Você sabe, Flávio, que desde que eu entrei no Sebrae, que tem uma pergunta que todo mundo me faz, que é assim: Valdir, o que está dando certo para eu poder investir? E eu sempre digo, se eu soubesse, eu não estava aqui. Eu já tinha corrido e estava ganhando dinheiro. Mas por quê? Porque cada negócio foi feito por uma pessoa, cada pessoa foi feita por um negócio. Por isso que é importante, para ele dar certo, que ele se conheça enquanto empreendedor e conheça o mercado em que ele está se inserindo. Eu gostei de uma pergunta deixada pelo Wellington Rodrigues, né? Vamos lá. Coloque aí, pequenininha a pergunta dele, mas eu acho que muito expressiva. Num país de desempregado, então, coloque aí. Eu queria saber o seguinte: o MEI pode contratar funcionário sem carteira assinada? Ninguém pode contratar funcionário sem carteira assinada, né? O que ele pode a terceirização pode acontecer na forma da legislação, né? Então ele pode ter negócios com outro MEI? Pode. Ele pode contratar serviços de prestação de outro empreendedor, de outra empresa, mas funcionário, ninguém, nem pessoa física, nem pessoa jurídica, pode contratar funcionário empregado sem ser com carteira assinada. O MEI pode contratar até um empresário, até um empregado. Então, a legislação permite a ele que seja ele, a proteção beneficiária seja para ele e para mais um empregado que ele possa ter. Por quê? Porque, normalmente, essa atividade ela é uma atividade familiar. Então, o empreendedor, o empresário, ele sempre trabalha com a esposa, trabalha com o filho, então é uma forma de dar uma proteção, reconhecer e dar uma proteção à empresa familiar. Mas sempre carteira assinada, amigo. Não brinque com isso, que as ações trabalhistas são fortíssimas, né? Tudo é forte, né? E eu acho que, acima de tudo, você tem batido muito nisso, eu acho importantíssimo. É o aprendizado para crescer, né, mano? É se preparar para dar o passo certo na vida. Porque quantos que você vê, às vezes, uma grande que tem até posse, abre uma empresa um pouco maior, mas não imagina o gasto que tem. Isso. E aí quebra lá na frente. Isso. Falta de preparação. Se você não busca o Sebrae para fazer um curso, né, para saber como é que você tem que agir como empresário. Use e abuse do Sebrae que está na sua cidade, no seu estado. Use e abuse. O Sebrae está ali para lhe apoiar enquanto empresário. A nossa alegria é a gente ser cúmplice do sonho de quem está nos assistindo, de ser dono do próprio negócio. Quem já não teve um sonho de ser... Quem está nos assistindo, se você ainda não teve um sonho de ter seu negócio próprio, você vai ter, porque isso é parte da vida. E a nossa alegria é poder receber e compartilhar com você esse sonho, para que ele não se torne um pesadelo no futuro. Então, se prepare direitinho, aproveite os cursos do Sebrae, as orientações. Nós estamos espalhados em todo o país, Há cursos voltados especificamente para o pequeno empresário? Sim, só para o pequeno. E nós temos
cursos para microempreendedores individuais, nós temos cursos para microempresa, para pequena empresa. Você sabe o que é que a gente tem aqui em Brasília? O sou MEI ou quero ser MEI. A gente até separa para preparar aquele que quer dar o passo ou para melhorar o passo de quem já entrou no processo. Então, se você é um pequeno empreendedor, amigo, quem é o seu parceiro? É o Sebrae. Procure o Sebrae, que ele está pronto para lhe ajudar a transformar a sua vida empreendedora e a mostrar que, além de um grande empresário, você vai poder ter também uma grande empresa no futuro. Mais uma dúvida aqui do Kelver. Coloca aí, por favor. Boa tarde. Eu gostaria de um esclarecimento. O que fazer quando o estado de origem do MEI não dispõe de nota fiscal eletrônica? É possível fazer o registro em outro estado para fazer uso desse benefício? Obrigado. Kelvin, né? Isso. Kelvin, você tem que fazer a sua inscrição aonde você desenvolve a sua atividade produtiva. O fato gerador que está dando origem a essa formalização, ela está na sua atividade produtiva. Então, se você está em São Paulo, você tem que fazer o registro aí do seu município, né? Não tem como você fazer em outro município para poder aproveitar dessa oportunidade na nota fiscal eletrônica, mas a nota fiscal eletrônica ela vai tomar conta do país. Então, se não chegou aí, fique tranquilo que vai chegar, porque vai acabar o papel. Eles estão ainda no tempo do papel, não estão, não? É válido ainda, né? Eu tenho visto muitos lugares que ainda emitem nota fiscal no papel. Mas está acabando muito. Assim, aqui em Brasília não tem. Não, com certeza. Mas para um caso dele que não há nota fiscal eletrônica, ele pode prevalecer continuando fazendo os talonários. Sim, mas vai acabar, viu? A evolução, e o Sebrae Nacional tem feito um trabalho com a Receita Federal muito intenso para que isso evolua, porque isso facilita a vida de todo mundo, inclusive do próprio fisco, de fazer esse processo de acompanhamento, né? E ajuda também o empreendedor de não ficar guardando essa papelada toda, essa confusão enorme, né? O certo é buscar logo uma solução e quanto mais rápido possível, né? Não pode ficar devendo. Por que profissão regulamentada não pode ser MEI? A lei que criou o microempreendedor individual, ele definiu o escopo daquilo que pode ser o MEI. Aí está prevista a lei. Então, tem algumas profissões que você não pode ser. Você não pode ser se você quiser ser consultor de empresa, você não pode ser MEI. Se você é jornalista, não pode ser MEI. Então, isso vem da legislação. Eu não sei lhe explicar o porquê que a legislação previu assim, mas ela previu, médico não pode ser MEI e por aí vai afora, né? Você tem que ver se a sua atividade, porque a maioria também dos microempreendedores individuais são atividades de comércio, de serviço, de indústria, de pequeníssimo porte, caseiro até, então são passíveis de regulamentação através desse programa. Você falou muito, por exemplo, da dificuldade de se chegar ao empréstimo, de ter o reconhecimento empresarial que o pequeno tem, e você falou que o sacrifício é tanto quanto o de um grande empresário, né? E tudo mais. O BNDES existe para quê? Eu já ouvi, por exemplo, de que existe um cartão de que uma pessoa que seja microempreendedor individual poderia ter acesso a ele. Você tem... No site do próprio BNDES você tem lá que pode se inscrever e buscar esse cartão. O BNDES, ele é um banco que ele fornece recursos para os outros bancos para que eles possam fazer operações de crédito com empresas. No caso do BNDES, sempre com empresas. Micro, pequenas, médias e grandes empresas, né? Essa coisa do crédito, ela é o que o nosso empreendedor mais sente. É lamentável a falta de crédito para aqueles que têm uma grande ideia. Quanto empreendedorismo por aí nós não estamos matando porque está faltando esse oxigênio. Eu costumo dizer, Flávio, que o crédito ele é como um remédio. Se ele for dado na hora certa e do tamanho certo, ele salva o paciente. Se ele for dado na dosagem errada ou na hora errada, ele também mata o paciente. Mas ele é fundamental,
principalmente no momento de crise que nós estamos vivendo, que é a forma que ele precisa readequar o seu fluxo de caixa, que ele precisa se preparar para fazer mais investimentos, para mudar coisas importantes, rumos importantes da sua empresa para a sobrevivência. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos alavancar principalmente o microcrédito no Brasil. Nós criamos uma legislação importante. Os bancos, hoje, eles têm parte do depósito compulsório que eles são obrigados a emprestar para microcrédito. E muitos bancos não fazem, precisam fazer. Preferem deixar o dinheiro preso no Banco Central a fazer essa operação, porque eles entendem que é uma operação de alto risco. Já avançou muito, é verdade. Se a gente for olhar de 15, 20 anos para trás, o microcrédito no Brasil cresceu, mas não cresceu na velocidade para atender essa demanda enorme que nós temos desses empreendedores que precisam da nossa ajuda. E não há, Valdir, a figura, por exemplo, eu estou me lembrando aqui do Banco do Povo. O Banco do Povo, quando surgiu na época, era exatamente para beneficiar esse empresário, né? Esse empreendedor. Eu me recordo, eu fiz várias coberturas, até porque o Bispo Rodovalho era secretário do Trabalho. Sim. E eu acompanhei essa gestão dele lá, e eu via, por exemplo, o cidadão só crescendo, amigo, através de empréstimo. Sabe o que eu achei mais interessante, além do crescimento do cidadão e da cidadã? Eu tive informações dentro do próprio BRB de que não havia inadimplência, que ela era desse tamanhozinho assim, ó. Então, o microcrédito, esse que é relativo às organizações que estão fora do sistema financeiro, porque no caso do Banco do Povo, o BRB, na verdade, ele entrava apenas como um operador. Só como operador, ele recebia, né? Ele recebe o dinheiro, ele só fazia o depósito, a retirada e a cobrança. Só. Esse crédito, ele é um crédito que ele nasceu para ser complementar aos bancos. Onde o banco não alcançava, ele tinha que alcançar. Por quê? Porque eu não disse essas regras, circular do Banco Central, 2008-2, regras burocráticas, regras muito amarradas, isso acabava não alcançando a um mundo que esses bancos não enxergavam. Aí vêm essas organizações. Eu tive em Bangladesh, eu tive com o professor Muhammad Yunus, eu conheci o Grameen Bank, fiquei 10 dias, liberei crédito. Lá é diferente. Por quê? Porque lá o sistema financeiro, porque lá não tem sistema financeiro. A verdade é essa. Uhum. Aqui a gente tem um sistema financeiro de primeiro mundo. Então nós precisamos que essas organizações consigam cobrir espaços que esses bancos não alcançam. Enquanto a gente não tiver isso, aqui em Brasília nós temos o Prospera. Mas você tem que ter vários modelos, várias organizações que possam buscar essa alternativa fora do banco. Por quê? Porque o crédito no banco ele vai ter sempre um caráter automatizado. Quem define o que a gente chama de caráter do empreendedor, para saber que risco que ele é para saber se ele está no SPC, no Serasa. Uhum. E no caso dessas organizações, é um ser humano que olha, conhece e diz, eu conheço você. Você realmente é uma pessoa que trabalha, então você vai pagar o que você deve. Então, nunca os bancos vão fazer isso, nunca. Por isso que nós precisamos que essas organizações ocupem esse espaço para que a gente possa ter todas as camadas de empreendedores atendidas pelo processo de crédito. Mas se o cidadão, mesmo sendo um empresário pequenininho, ele começar a fazer uma ação dentro do banco, se ele leva lá, vamos dizer, uma média de 200 e poucos reais por dia, que chegaria, né, beirando 7 mil reais por mês. Se ele fizesse isso em depósito e na hora de pagar os seus compromissos, na hora de fazer suas compras, usasse o cartãozinho do banco, o que o banco ama de paixão é exatamente essa movimentação. E aí ele vai estabelecendo, poxa, o Celso deposita uma média de 7 mil por mês aqui. Ou ele pode ter um chequinho especial aqui de 300 reais, sei lá, 200 reais. Eu não entendo o sistema bancário, mas que vai melhorando a vida do cidadão, vai. Você tem toda a razão. Os nossos empresários, mesmo meio pequenininhos, se eles compreenderem que essa relação com o banco é que vai fazer com que se abram os espaços para que o banco possa operar com ele, é que vai dar a ele a condição
É isso aí mesmo, é o que você está dizendo. Então, quem está nos Daqui a assistindo... pouquinho vê o cartão de crédito, É. aí o banco saberá que você é um bom pagador, Isso, ou não. O banco está né? enxergando a sua movimentação. Você está quase um bancário, hein, Celso? Não, eu sou um necessitado, mano, velho. Mas você tem toda a razão. Eu vivo de salário, não é mesmo? Né? Você tem toda a razão, toda a razão. Valdir, o principal desse bojo todinho, o que é que o Sebrae está fazendo para auxiliar o sucesso do negócio? Porque eu sei que vocês colocam o cidadão para ser um empresáriozinho. Ele faz um curso no Sebrae, ele sai... Eu já fiz curso no Sebrae. Ah, já? Já, mas bota tempo nisso. Que bacana. Mas bota muito Empreendedor tempo nisso, aí, hein? né? E amei de paixão e recomendo a todo mundo. Ah, que bom. Muito obrigado. Não inicie um projeto, por menor que ele seja, de compra e venda, sem passar pelo Sebrae. Você vai quebrar a cara, mas quebra a cara literalmente se não fizer isso. Perfeito. Agora, o Sebrae proporciona o conhecimento e tem acompanhamento? Ele presta um serviço, por exemplo, opa, eu estou quebrando a cara nesse aspecto aqui, eu posso ir ao Sebrae que ele terá lá alguém? Claro. Não, com certeza a gente vai ter, vai lhe dar toda a atenção para compreender, primeiro, o seu problema, porque nem sempre o seu problema é igual ao do outro, né? Certo. Então a gente primeiro precisa fazer um diagnóstico do seu problema para poder encontrar a solução mais adequada para o problema da sua empresa. Então é comum a gente receber empreendedor batendo na porta e dizendo, não, meu faturamento caiu. O que está acontecendo? Então a gente precisa entender se é porque ele saiu do mercado, ele não inovou, se é porque ele está com algum problema, por exemplo, no atendimento e na venda. E aí, quando a gente identifica o problema, a gente direciona a solução. Mas você tem toda a razão. Quem quer montar um negócio, procura o Sebrae, que o Sebrae é o parceiro adequado e esse atendimento é gratuito, tá? Se chegar, bater no Sebrae, eu quero conversar, eu quero ver o que é, você não paga nada por ele. Nós estamos ali para poder ajudar, auxiliar este pequeno empresário nas soluções dos seus negócios, viu? Então, procure o Sebrae na sua cidade. E você vê, o próprio site do Sebrae ensina um monte de coisa ali, né? O que não falta são cursos online ali que você clica e... inclusive de microempreendedor individual, ensinando como é que você faz para, em 15 minutos, resolver isso. Né? E tem o 0800 nosso que serve para qualquer estado, não é? 0800, 570, 0800. Onde você estiver, você pode ligar. 0800, 570, 0800, agendar uma visita ao Sebrae, enfim, ter acesso às informações que o Sebrae tem, é muito importante. Se você quer empreender, amigo, dê as mãos ao Sebrae que você tem uma condição melhor de sucesso. Sucesso. Continue firme, né? Com os números, principalmente, viu? Se Deus quiser. Grande abraço, bom te rever. Bom, prazer muito enorme, sucesso. satisfação, estarei sempre à disposição. Tá bem, obrigado. Grande abraço para você que está nos acompanhando também. Até a próxima.